Desde que eu criei o Sobre Vasco, lá em janeiro de 2015, eu acho que a primeira pergunta que teve nos comentários foi o que eu achava da vinda do Alex Teixeira, se dava para o Alex Teixeira vir, se ia ser bom para o Vasco. E, pô, 7 anos depois, finalmente a gente vê o Alex voltando para casa e eu não vou fazer um vídeo extraordinário para comentar? É claro que eu vou fazer, né? Depois da vinheta. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área em edição extraordinária para comentar a tão sonhada vinda e até inesperada pelo momento, né? Vinda de Alex Teixeira para o Vasco, a volta de Alex Teixeira para o clube que o lançou para o futebol, não é mesmo? Uma volta inusitada, apesar de muito esperada, porque, né, volta aí o Vasco ainda na segunda divisão e sem aquele poder de fogo ainda para contratar, né? Apesar de que eu acho, né, que essa volta do Alex Teixeira, ela se deve muito ao processo da SAF já. E aí a chegada da 777 no Vasco, a gente vai comentar disso nesse vídeo também. Mas antes, eu quero começar essa resenha sobre o Alex Teixeira comentando, né, sobre justamente essa vontade antiga, essa torcida antiga que a torcida tinha, né, pela volta de Alex Teixeira, de Allan Kardec, de Souza, né? Outros jogadores também, Felipe Coutinho, o Alan, é que essa geração aí do Teixeira é uma geração mais velha, né? Que estava chegando no momento de voltar. Então daí muito dessa torcida pela volta deles, que gerou um movimento contrário de muita gente reclamando da vascarência, que quer a volta desses jogadores. Nem são tudo isso, pô, por que fica pedindo volta de Allan Kardec, Souza, nem são tudo isso, nem joga essa bola toda, fica enchendo a bola desses caras. E aí eu quero dar aqui o meu pitaco sobre essa questão, pelo menos da minha parte, né? Que eu sempre torci pela volta desses jogadores, e não é questão de vascarência, não. Né? Pelo menos no meu caso, não é questão de achar que eles são mais do que são. É uma questão muito simples, né? Muito prática. O Vasco, pô, não preciso falar mais uma vez aqui, né? Atravessa aí uma crise financeira bizarra de décadas que tirou completamente o poder de investimento do clube. Não tem como você imaginar o Vasco contratando um jogador de peso pelas regras do mercado. Né? Nem mesmo se o Vasco conseguisse tirar um dinheiro que não tem, né? Vamos supor, durante um argumento que eu ouvi muito também nesses 7 anos aí de Sobre Vasco, era o argumento de que, pô, se o Vasco, em vez de contratar 7 pernas de pau, juntasse esse dinheiro para trazer um craque, não ia ser melhor, né? Então, para ficar aqui no paralelo que a gente está tendo agora, né? O Vasco abriu mão aí do Vitinho, abriu mão do Bruno Nazário, abriu mão do Isaac, aí você pega junto também, já manda logo o Luiz Henrique embora, manda o John Sanches, pega uma galera lá, você não vai conseguir juntar aí uns 600 mil? Junta umas 5, 6, 7 cabeças aí desse elenco do Vasco que nem tá entrando em campo. Juntar essa galera, você não consegue juntar aí uns 600 mil, 700 mil para oferecer num jogador? Né? É um argumento que a gente vê muito a torcida comentando. E aí a questão que a gente sempre coloca é a seguinte, a gente até consegue levantar esse dinheiro, mas jogador não é que nem, sei lá, um carro, uma Ferrari, que você chega na concessionária, toma aqui, ó, 700 mil e compra, entendeu? Tem que o jogador querer também. Então, para ficar nesses paralelos aí que tá vindo agora, Hulk no Atlético Mineiro, né? Agora tá vindo lá o Cebolinha, tá indo pro Flamengo. Será que se o Vasco chegasse oferecendo, 600 mil para você vir jogar aqui no Vasco, esses caras iam topar jogar no Vasco? Difícil, né? Difícil de acreditar. Porque junto com a proposta do Vasco, chega justamente a proposta de um Flamengo, de um Atlético Mineiro, de um Palmeiras. E aí o jogador vai botar na mesa e ele vai ver, cara, jogar no Vasco, né? Quanto maior for seu salário, maior vai ser a certeza de que você não vai receber. Né? Essa é a realidade, pelo menos,
até a entrada aí da SAF na jogada. Então era assim, você vai... não importa por quanto você feche o seu salário. Você sabe que você vai ficar 4 meses sem receber, uma média ali de uns 3, 4 meses, aí pinga um pouquinho, fica... né, quando vai bater ali uns 6 meses, aí cai 2 meses de salário, mas depois tu vai ficar mais 4 meses sem receber. A gente sabe que tem esse drama todo. E, pô, quanto maior for seu salário, maior vai ser a certeza também de que você vai sair do clube sem receber tudo que você tinha combinado, né? E aí, amigo, depois que tu saiu do clube, é papo de 10, 15 anos, entrar na justiça para tentar receber, né? Tudo isso para jogar num clube, um time fraco tecnicamente, né? E aí, pô, se já é difícil você imaginar o Vasco trazendo um craque de 600 mil, quanto mais trazer 2, 3 para montar um time realmente competitivo. Então o cara, ele saberia que viria para um time para jogar ali de estrela solitária do time, não é mesmo? Um time que vai muito provavelmente ou disputar a Série B ou disputar a Série A jogando para não cair. Essa é a realidade do Vasco nos últimos 10, 15 anos, né? E com toda a pressão de um time grande em má fase, né? Que, por pior que seja a situação do Vasco, e que você olhe e perceba que não dá para da noite pro dia, né, formar um time competitivo, a torcida pede isso, tem a cobrança política dos dirigentes, então é aquela panela de pressão para não receber em dia, para jogar com um time fraco, que nem a gente comentou, o cara vai escolher outro time, né? Eu tô falando aqui de Hulk, de Cebolinha, uns caras mais da primeira prateleira, como exemplo, mas se você for indo para baixo, é a mesma coisa, entendeu? Você pode chegar lá, a gente viu alguns exemplos nessa temporada ainda, aquele Pedro Raul, né, que é um atacante do Botafogo, chegou a ser sondado pelo Vasco, preferiu jogar no Goiás. Por quê? Né? Ele vai jogar num clube que vai pagar ele em dia, vai pagar provavelmente o mesmo ou até mais do que o Vasco pagaria, não vai ter aquela pressão da torcida. Então, por esses motivos, é difícil, né? Vinha sendo difícil do Vasco atrair jogadores. Muitas vezes o que você via? O Vasco tendo que pagar mais caro, né, pagar ali 2, 3 vezes o que um jogador ganharia em outro clube para poder convencer ele de vir para cá. A gente viu isso principalmente aí na reta final do Campelo, que é outro problema ali do sistema associativo como a gente vê hoje, né, que o cara vai chegando na reta final ali do mandato, começa a fazer o que for preciso para conseguir para tentar se reeleger, né? Então, cara, para tentar montar um time melhor, ele vai pagar... Você vê ele trazendo ali aquele Gustavo Torres, né? Outros jogadores. Teve agora essa discussão do Wehrli, que o Wehrli ganhava no Vasco mais do que vai ganhar o Alex Teixeira. É por conta disso, por conta de toda essa situação que eu comentei aqui, né? Era muito difícil de atrair jogadores. Você vai ver ali... no histórico do Vasco, pô, tem que achar, tem que dar uma sorte grande, achar um cara meio desconhecido, que os outros jogadores, que os outros clubes não estavam observando, né? A gente vai ver que o Vasco conseguiu acertar com o Nenê, lá em 2015, foi um jogador realmente que desequilibrou no time do Vasco, um jogador diferenciado para o futebol brasileiro, que o Vasco conseguiu trazer, mas depois daquilo ali, pô, vai passar 5 anos para trazer o Cano, que também é um jogador que não estava no radar da maioria dos clubes brasileiros, ou estava, mas o pessoal não sabia se ele ia conseguir, né, porque ele vinha de ligas menores. Então, assim, um em 1 milhão que o Vasco consegue acertar. Muito difícil, né? Muito difícil. A partir daí, o que o vascaíno, que percebe essa situação, no que ele começa a se agarrar para achar que o Vasco pode ter um reforço de qualidade, né? Ver aquele time ruim, tecnicamente, né? Que é ali uma certeza que o Vasco teve aí, uma máxima dos últimos 10, 15 anos de time do Vasco, é um time tecnicamente ruim. Pode escolher qualquer ano aí, você vai olhar para o elenco e vai falar, pô, é um elenco fraco, né? Tecnicamente. Até esse que a gente está vendo aí, que está dando alegria, é um time que tecnicamente é fraco. Aí você, pô, precisa de um pouco mais de qualidade nesse elenco aí, né? Da onde vai sair essa qualidade? Não dá para ir no mercado disputar de igual para igual com os outros clubes, que nem a gente já comentou aqui. Então, das duas, uma. Ou você consegue trazer um cara da base, puxar um garoto da base, né? Talentoso. E a gente já viu nos últimos anos todos os problemas
desse tipo de aposta. Você vai contratar, você vai puxar um jogador da base. É um garoto novo, que por mais que se destaque nas categorias inferiores, quando chega no profissional é outra história, né? Vai pegar uma galera muito mais cascuda, muito mais forte, com muito mais experiência. E aí, de repente, pela situação do Vasco, né? Se você sobe para essa realidade, você sendo mais um cara ali no elenco, né? Para fazer um papel de coadjuvante, de entrar de vez em quando, você vai se adaptando e vai se destacando. Agora você cai num time totalmente carente de qualidade e de repente o menino ali se vê de uma hora para outra tendo que ser o protagonista do time, tendo que ser o cara que busca as soluções para o time, principalmente na parte ofensiva. Normalmente não dá conta. Normalmente não dá conta, a gente acaba desperdiçando um jogador que numa outra realidade, num outro contexto, poderia ser ali um bom nome para compor um grupo. A gente acaba queimando, desgastando o jogador, porque ele tem que assumir uma função para a qual ele ainda não está preparado, né? Ou então, o que acontece muitas vezes é você, quando consegue achar um jogador que é realmente fora de classe, fora de série, que é uma exceção, né? Que já chega pronto, já chega com o futebol, tem uma qualidade tão boa, que já chega conseguindo se destacar e assumir essa liderança, também é uma coisa que vai acontecer de tempos em tempos. Você não vai conseguir montar um time inteiro desses jogadores. Vai acontecer um Douglas Luiz lá em 2016, aí de repente aparece um Paulinho em 2018, aí vai aparecer um Thales em 2020, que também ficou um pouco mais, quando tentou montar um time ao redor do Thales, ele já não aguentou, você viu que faltava experiência pro garoto, agora aparece o Andrei Santos. São jogadores que ficam pouco tempo, né? Quando você aparece um destaque desse, pô, logo vende, logo vende. Normalmente é completar 18 anos e já tá saindo. Acaba virando uma solução muito temporária, por 4 ali, 6 meses, até chegar um cara com um clube do exterior com uma grana e botar, e o Vasco não tem como segurar porque tá com o Pires na mão, todo mundo sabe, né? Então, diante dessa circunstância, como não dá para apelar para a base, qual é outra possibilidade para você ir no mercado e contratar um jogador? Se você não consegue disputar para igual para igual, em uma situação isonômica, vamos dizer, de correlação de forças, tem que apelar para o emocional. Tem que apelar para alguma coisa que só o Vasco vai ter e os outros não vão ter para oferecer. Que é o quê? É a parte emocional, né? É você tentar achar um jogador, que nem eu falei, você oferecendo 600 mil para um Hulk, para um Everton Cebolinha, dificilmente você vai convencer, porque o cara vai ter ali 3 propostas, do Vasco, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo, né? Quando tem um cara bom desses ali querendo voltar para o mercado brasileiro, ele vai receber ali umas 4, 5 propostas. E a chance do cara com 4 ou 5 propostas na mesa escolher a do Vasco é muito baixa, é praticamente nula, né? Então, qual seria a chance de um jogador com mais de uma proposta na mesa escolher a do Vasco? É se ele tem algum vínculo emocional com o Vasco, né? Não, tudo bem, eu sei que o Vasco está pagando um pouco menos, o Vasco está numa situação mais complicada, mas eu sou vascaíno, eu quero jogar no Vasco, porque ou eu me formei na base do Vasco, ou eu sou vascaíno desde criança, venho de uma família vascaína, meu sonho é jogar no Vasco. É isso que pode pesar. E é por conta disso que eu acho que a torcida... Por que a torcida sonhava mais com a volta de um Alex Teixeira do que com a vida de um Hulk da vida? Porque sabe que o Alex Teixeira tem mais chance de querer voltar, né? Que nem tá voltando. Se o Alex Teixeira não fosse vascaíno, não fosse da base do Vasco, muito provavelmente ele teria ido para outro clube agora, né? Ele quis voltar para o Brasil, quer voltar para o Rio de Janeiro. A gente sabe que ele teve uma proposta do Botafogo. Botafogo que já está com uma safra estruturada, que está jogando a primeira divisão. Então acho que em situações normais, se a gente tirasse o contexto do Alex Teixeira ser vascaíno, é muito provável que ele iria agora para o Botafogo, em vez de ir para o Vasco, né? É normal a gente pensar numa situação dessa. Agora, o que eu acho também é o seguinte, né? E aí é que eu falo que eu acho que a SAF, mesmo ainda não ter sido implementada no Vasco, já foi um diferencial, já foi importante para fazer o Alex Teixeira voltar agora para o Vasco, que é a questão assim, o emocional,
o coração, ele sempre vai pesar na decisão. Mas ele pesa até um certo momento, né? Até a página 2. Não dá para esperar. Eu acho que todo jogador, quando ele vai definir o seu futuro, ele vai botar ali a parte mais prática, vamos dizer assim, mais racional, né? Que é a questão de quanto eu vou ganhar, qual é a competitividade do time que eu vou jogar, qual é a estrutura que eu vou ter para apresentar meu futebol. Tem essa parte, tem a parte emocional, que aí vai ser, pô, esse é o meu clube do coração, esse é o clube que me formou, sei lá, essa é a cidade que eu cresci, a cidade da minha mulher. Ele vai levando, ele vai colocar tudo isso em consideração. Mas é uma balança, né? Não dá pra achar porque o cara é vascaíno e quer jogar no Vasco um dia, que ele vai jogar todo o resto pro lado, né, pra trás e, não, eu vou. Não interessa se eu vou ficar sem receber, se eu vou jogar num time ruim, eu quero jogar no Vasco. Não vai acontecer. Tanto que, apesar da torcida vascaína se agarrar nessa coisa do o vascaíno vai voltar, vimos muito poucas vezes isso acontecendo, né? A gente vai ver lá o Juninho, antes tem o Felipe ali em 2010 voltando, e o Juninho em 2011, mas num contexto um pouco diferente. O Vasco ali, né, foi nesses últimos 20 anos um momento em que o Vasco teve um respiro financeiro, e depois disso, cara, vai passar Souza, Allan Kardec, um monte de jogador aí vai voltar vascaíno, que se diz vascaíno, não vai, né? O mais próximo que a gente teve foi agora o Nenê, Diego Souza, por exemplo, né? Já também todo mundo diz que ele é vascaíno, ele se diz vascaíno, tá jogando no futebol brasileiro, teve várias oportunidades e no final, cara, sempre rateia para votar, né? A exceção que eu ia falando, que a gente teve recentemente, foi o Nenê, mas também num contexto todo específico, né? Ele tá lá com 40 anos, já estava sem espaço nos times da Série A, estava na reserva do Fluminense, e aí se ofereceu para voltar pro Vasco, por uma simpatia pelo Vasco e também porque sabia que aqui ia jogar, né? Então, um contexto todo especial. Então, é por isso que eu digo, cara, que você, por mais que queira se fiar na questão do coração do jogador, né, que é importante, e afirmo, né, reforço, o Alex Teixeira tá voltando pro Vasco agora porque é vascaíno, né? Mas ele tá voltando também porque o Vasco conseguiu criar condições mínimas para atrair o jogador. Porque logo começou a questão lá da vinda deles, saiu na imprensa que uma das exigências do Alex Teixeira era receber em dia. Ele queria receber em dia, né? Porque por menos que ele vai ganhar, ele quer ganhar alguma coisa, né? Então, o Alex Teixeira, ele podia estar ganhando um salário aí de 800 mil, né? Ele poderia, pelo futebol dele, até conseguir, mas como ele é vascaíno, ele topou ganhar 200 mil no Vasco. Não sei exatamente quais são os valores, mas vamos supor que seja, parece que é algo nessa casa de 200, 250 mil, né? É pouco pro Alex Teixeira, porque ele poderia ganhar, mas ele quer ganhar. Esse dinheiro ele quer ganhar, né? Porque tá deixando de ganhar dinheiro, vamos dizer assim, mas ele não quer perder também dinheiro. Com esse 250 mil é grana, né, cara? É grana. Então o cara vai conseguir pagar, sei lá, o condomínio da mansão que ele tem na Barra, a gasolina dos 3 carros que ele tem, o colégio do filho. Ele, com esse dinheiro, ele mal ou bem, ele vai conseguir manter ali, não vai juntar uma grana, isso aí ele já juntou na China, mas é uma grana que vai permitir ele manter a qualidade de vida dele, e essa grana ele quer ter. E isso a gente só conseguiu agora, né? Essa coisa do Vasco pagando em dia, a gente vai conseguir só com essa antecipação da 777, 70 milhões, que contribuiu muito para o Vasco estar onde está, né? Porque a gente está vendo um time muito comprometido do Vasco, mas porque o Vasco está mantendo seus compromissos também, né? Será que a gente ia ver um time tão aguerrido, se entregando tanto, se o Vasco tivesse com 4 meses de salário atrasado? Complicado de dizer, né? Complicado de dizer. E aí, isso também ajuda. Então, ele tem, no mínimo, o Alex Teixeira tem o compromisso de que vai ganhar em dia, né? Porque o Vasco está conseguindo pagar em dia e tem a entrada iminente aí da 777, que vai vir com mais dinheiro ainda. Então, ele tem essa garantia de que vai receber em dia. Por conta de estar recebendo em dia já desde o elenco, né? Tá recebendo em dia desde o começo do ano lá, não tem mais problema de salário atrasado do Vasco. Ele tá entrando num time já arrumadinho, né?
um time que já tem uma proposta de jogo, que já está ali com um aproveitamento super bom na série B, porque aquilo, a vascainidade do Alex Teixeira tá fazendo ele voltar para o Vasco para jogar uma segunda divisão, mesmo tendo futebol, para entrar em qualquer time da Série A, né? Então, o lado vascaíno do Alex Teixeira tá fazendo isso. Mas, por outro lado, né, ele tá pelo menos chegando num time que tá arrumado, num time que já tá em segundo lugar, num time que já tá tudo encaminhado, né, para subir, com a torcida em harmonia com o time. Será que se a situação do Vasco fosse de meio de tabela, torcedor revoltado, um time que não se encontra em campo, ele ia querer voltar com aquela pecha de virar o salvador da pátria, o cara que tem que entrar no time e resolver todos os problemas do time? Talvez não, né? Talvez não, e não dá para condenar ele. Então eu acho assim, por mais que a gente saiba, né, foi uma decisão do Vasco ainda, associativo, não teve ali a interferência da 777, nem na negociação, nem muito menos na questão do aporte. Também não é uma grana pesada que nem poderia ser a do Alex Teixeira. Por mais que a gente saiba disso, eu acho que o fato da SAF já estar encaminhada e o clube já está se estruturando por conta disso, colaborou muito. A paixão, né, do Alex Teixeira pelo Vasco contribuiu demais, mas o Vasco estar se estruturando também permitiu, né? É uma coisa que tem que acontecer nas duas vias. Não dá para achar que o Vasco é uma zona, os jogadores vão voltar só por amor. Isso acho que não rola, entendeu? Não rola. E aí a gente vai para a segunda questão, né? Beleza, então é por causa disso que o Alex Teixeira vai voltar, é pelo amor, e por causa dessa reestruturação do Vasco, mas vai funcionar? Vai funcionar? E galera, eu sinceramente não vejo como não funcionar. Eu nem acompanho a carreira do Alex Teixeira, tá? Desde que ele saiu do Vasco lá em 2009, nunca mais acompanhei, nunca mais vi um jogo do Alex Teixeira. Mas é só você pegar o currículo do cara, de novo, são duas comparações, né? Você compara o currículo do cara e você compara a realidade do Vasco. Então, de um lado, a gente tem um jogador de 32 anos, né? Que ali já passou do auge, que normalmente ali é entre os 28 e 30 anos, mas está próximo ainda. Está longe de falar que com 32 anos, ainda mais para a realidade brasileira, o cara está em fim de carreira, né? Pô, ainda mais aqui do Vasco. A gente tem o nosso jogador, o principal jogador tem 41 anos, um cara com 32, não está em final de carreira, né? É uma carreira que, de novo, sem você analisar um lance do Alex Teixeira, você pega só o currículo dele, o cara vem daqui, saiu novo do Brasil, aí foi jogar na Ucrânia. No seu período na Ucrânia, chamou a atenção de vários clubes mais imponentes do futebol europeu, futebol italiano, futebol espanhol, futebol inglês. Vários desses times quiseram tirar o Alex da Ucrânia, não conseguiram, porque lá, como tem o dinheiro lá dos petrodólares lá dos ucranianos, eles seguram os jogadores. Eles querem, você quer tirar o cara daqui, tem que pagar dinheiro forte. E isso meio que atrapalhou, né, o Alex de sair de lá. Quando chegou o final do contrato dele com o Shakhtar Donetsk, aí acho que foi um momento ali pivotal da carreira dele. Ele teve a chance de escolher entre uma carreira que fosse ser mais premiada e mais destacada ou que desse mais dinheiro, né? Ele teve a proposta, na época, se não me engano, do Chelsea e do Liverpool. Com certeza ele teve uma proposta do Liverpool na mesa e ele teve uma proposta da China. E na época foi o maior contrato que um jogador de futebol já tinha recebido, né? Pouco tempo depois ele foi ultrapassado, mas na época teve essa história. E o cara, vou fazer aqui o meu pé de meia e das 3 gerações para frente na China. E ele foi, e ele acabou sumindo um pouco até do radar de todo mundo por conta disso, né? Mas, de novo, é um jogador de 32 anos que, que fez toda uma carreira na Europa, foi um dos jogadores mais bem pagos do mundo, né? Quando pôde negociar ali a sua contratação. Não preciso ver um DVD dele para saber que quando ele botar um jogador desse na realidade brasileira da Série B, né? Esse cara aí não tem como não dar certo. Na minha opinião, a gente pode questionar o quanto vai dar certo. Se é um cara que vai transformar o time do Vasco vai virar uma máquina, né? Porque tudo que falta é um jogador que
que diferenciado, ou se não, só vai dar um incremento, né? O Vasco vai começar, o Vasco pena pra caramba pra vencer, vai ter um pouco mais de facilidade. Mas que vai melhorar o time do Vasco, pô, eu não consigo ver, né? Nessa realidade, que nem já falei antes, repito, o time do Vasco é um time que, pô, tá mandando super bem na Série B, um time comprometido, entregue e tudo mais que a gente possa dizer, mas não é um time tecnicamente qualificado. Isso não dá pra falar que esse time do Vasco é. E tá aí na segunda colocação. Então, assim, a gente sabe que o nível da Série B é um nível técnico baixo. Você pega um cara que não é Alex Teixeira e bota nessa competição, como é que esse cara não vai se destacar, né? Ou pega mesmo o time do Vasco. Pô, quem são os destaques técnicos do time do Vasco? Ou é um cara que esse sim, pô, tá aí nos últimos momentos da carreira, o Nenê, por mais excepcional que ele seja, com 41 anos, é difícil de imaginar, 40 para 41, né? Que a carreira dele vai durar muito tempo, já é um milagre, vamos dizer assim, já é surpreendente que ele esteja jogando em tão alto nível nessa idade, ou então são os moleques ali cheirando a fralda ainda, cheirando a leite, subindo da série da divisão de base, no caso o Andrei Santos da vida. Esses são os destaques do Vasco, né? Tecnicamente falando. Aí você de repente pega e joga um Alex Teixeira nesse meio, como é que esse cara não vai dar certo? Pô, pra mim, repito, eu acho muito difícil. Pra mim, quais seriam as justificativas para um jogador com a qualidade do Alex Teixeira não funcionar numa Série B do Campeonato Brasileiro? Das duas, uma. Ou se ele tivesse problemas físicos crônicos, né? Um cara que a gente já viu também isso algumas vezes acontecendo, né? O Benítez é um exemplo mais recente, indo mais atrás, o Luiz Fabiano. Você traz um jogador que ele é tecnicamente muito bom, mas por que você consegue trazer? Porque ninguém vai apostar num jogador que tu já sabe que a parte física não está correspondendo, né? Não é o caso do Alex Teixeira. Ele pode até vir, a gente nunca sabe. No futebol, a gente, né, bater na madeira aqui para não acontecer, né? Dele se machucar agora, no Vasco. Mas ele não vem com um problema crônico de físico, né? Isso ele não tem, que é uma coisa que poderia atrapalhar. E a outra coisa que poderia atrapalhar seria uma questão de compromisso. Ah, vou pro Brasil, mas pra zoar, né? Vou zoar, vou pra festa, que eu acho que também não vai acontecer, né? Porque ele é Vasco, a torcida falando. Se ele quisesse vir de novo, só pra zoar, só pra curtir o Rio de Janeiro, ele podia ter fechado lá com o Botafogo, ia ganhar mais e não sei. E mesmo que ele jogue de sacanagem, se ele jogar ali 50% de sacanagem, 50% sério, é capaz dele se destacar também na Série B, porque, insisto, o nível técnico dessa competição é muito fraco, né? E aí vem uma outra questão também, que é importante trazer, né? Que num outro contexto, sem ser um contexto aí da SAF chegando, e quando eu falo a SAF chegando, eu falo basicamente o dinheiro, né, galera? A diferença, porque tem aquela questão a SAF, por que você acha que eles vão ser mais profissionais? Não sei se vão ser mais profissionais. Agora eu sei o seguinte, a realidade do Vasco muda porque o Vasco volta a ter dinheiro, volta a ter como negociar, né? Então, por exemplo, a questão do... vem só por 6 meses. A princípio vem, né? A princípio vem, mas se ele fizer um campeonato arrebentar... os caras da 777 não é o perfil que eles estão procurando. Eles querem jogador mais novo para poder revender, para poder crescer e tudo mais. Mas se eles trazem o Alex Teixeira, eles percebem que, isso causa ali uma mobilização enorme na torcida. Subiu ali o sócio torcedor, e em campo também ele está correspondendo. Os caras têm o dinheiro, eles podem ter opção. Tá, beleza. Você veio aqui por 200, agora você quer voltar para a Europa, mas a gente tem aqui, 800 mil por mês. A gente viu que você é importante, a gente quer ficar com você. O Vasco vai ter, né? A gente espera que o Vasco tenha essa condição daqui para frente. Não tinha antes, né? Não tinha antes. Se fosse 2 anos atrás, de repente eu estaria aqui até com umas ressalvas. Um argumento que eu poderia usar é o seguinte, mas o Vasco vai trazer o Alex Teixeira só para jogar a Série B? Só para jogar a Série B? Você não está tentando matar uma mosca com uma bazuca, não? Porque vai oferecer um salário lá alto, nem é tão alto, né? Mas poderia ser. Vai oferecer uma grana pro cara para subir num campeonato que já está meio encaminhado, e aí no ano que vem,
quando a gente vai precisar de dinheiro, a gente não vai ter, porque gastou no Alex Teixeira na Série B, o Alex Teixeira vai embora e a gente vai ficar de mão abanando. Numa realidade de Pires na mão, esse é um questionamento que a gente podia fazer. Agora, a gente tem a expectativa de que não, né? Independente, dá para você assim gastar, ostentar, vamos dizer assim, né? Trazendo um Alex Teixeira, mesmo que você gaste mais do que precisaria para subir, a gente tem folga no orçamento para isso. A gente não vai chegar no ano que vem e ficar de novo com um salário atrasado porque contratou o Alex Teixeira para subir para a Série B. Não é a realidade que a gente está esperando agora com a SAF, né? É justamente para evitar isso que a gente está criando aí uma SAF, está vendendo o futebol do Vasco. Então, eu acho que esse ponto negativo se elimina, né, com a questão da SAF. E também a questão da permanência dele. De novo, insisto, ele vem por 6 meses, é ruim? Não é ruim, cara, porque vai ajudar, a torcida tá feliz, vai ajudar em campo, menor, com menos ou mais influência a gente vai ver, mas acho que ajudar, atrapalhar não vai, vamos dizer assim, né? E aí daqui no final do ano a gente vê, se for para ficar, se conseguir, se não conseguir ficar também, ajudou nesse tempo que ficou, a gente sabe que vai ter bala na agulha para montar um time competitivo pro ano que vem. E fora isso, fora a questão dentro de campo, eu acho que, e eu espero até que a 777 perceba isso, né? Eu acho que a volta da Alex Teixeira é um grande acerto do ponto de vista simbólico também, né? Acho que o departamento de marketing do Vasco tá sabendo aproveitar e vai saber aproveitar isso, né? Mas eu acho que, ele serve muito para mostrar uma virada de página na história do clube, mostrando que a gente meio que sinalizando assim, galera, agora o Vasco vai voltar a ser um time atraente para jogadores de um quilate de um Alex Teixeira, né? A gente ficou tanto tempo aí só trazendo traste, tendo que acreditar no jogador desconhecido de 30 anos. Inevitavelmente, ou o Vasco apostava num desconhecido com pouca chance de dar certo, ou então era um jogador um pouco consagrado, mas que já estava ali em decadência, ou seja, física ou técnica, que a gente vai ficar torcendo para ele ter uma reviravolta na carreira no Vasco. Era sempre meio que esse o perfil que o Vasco apostava, né? E eu acho que a contratação do Vasco, a contratação do Alex Teixeira, pode significar justamente aí uma virada de página nisso, né? Simbolizar isso. Passa para o torcedor essa mensagem. Cara, daqui para frente vai ser diferente. Agora a gente vai realmente trazer jogadores que a gente acha que pode fazer a diferença e parar com essas apostas com baixa chance de dar certo, né? Eu acho que essa é a principal mensagem que essa contratação do Alex Teixeira dá para a torcida, né? Só por isso eu acho que já vale a pena. Você trazendo um cara que foi cria da base, tem toda aquela coisa, né, do ciclo, o cara sai daqui, corre o mundo e volta, isso é legal. A questão técnica, a gente está trazendo um jogador tecnicamente diferenciado. De novo, tem a questão do amor dele pelo Vasco, que é maneira, é uma coisa boa, mas tem a questão também do Vasco estar se estruturando para conseguir receber um jogador desses. A gente já está vendo a comoção da torcida aí, isso com certeza ajuda, vai ajudar em sócio-torcedor, a lotar estádio, e aí vai formando aquele ciclo virtuoso que ajuda a contratar mais jogador, ajuda a 777 acreditar que dá para investir mais no clube, isso eu acho super positivo. E de bônus, a gente vai ver o que ele pode aprontar em campo, não é mesmo? De novo, a expectativa é de que ele faça um diferencial, consiga fazer o time do Vasco ganhar ainda mais fácil. O que falta nesse time do Vasco agora é a qualidade lá na frente para conseguir criar uma chance de gol, né? A defesa tá certinha, a gente tá conseguindo se segurar, o que falta lá na frente. A minha expectativa hoje é que o Alex Teixeira possa ser esse diferencial, né? Ele, se vier mais gente aí, também, a minha expectativa é que ele consiga fazer esse time deslanchar. Mas se não conseguir, eu acho que mal também ele não vai fazer, né? Derrubar a qualidade do time do Vasco, ele não vai derrubar, né? Eu acho que, insisto, mais uma vez, ele vai ou incrementar um pouco ou muito, mas que ele vai ajudar o time do Vasco nessa reta final aí, né? Nessa segunda parte da Série B, pra mim, não tem dúvida. E aí, no final do ano, a gente vê
como é que faz, se a gente vai querer que ele fique, se ele vai querer ficar, isso aí é um problema lá pra frente. Beleza, galera? Muito feliz com a volta do Alex Teixeira, muito feliz de estar voltando a fazer um vídeo aqui pro Sobre Vasco. Vamos ver quando a gente volta. Agora, Sobre Vasco funciona só em edições extraordinárias. Para vocês me acharem aí de maneira mais recorrente, ou é no Twitter, se você gosta de Twitter, procura lá o @sobrevasco, ou então aqui pelo YouTube. Eu tô quase sempre aparecendo lá, né? Sempre que dá eu tô aparecendo lá no Portão 9, nos pós-jogos ou em lives eventuais para falar sobre o nosso Vascão. E aqui no Sobre Vasco, esporadicamente, quando tiver uma situação ali, um assunto relevante que eu queira comentar, a gente volta aqui para comentar também. Deixe seus comentários aí, a gente continua a conversa aqui embaixo ou nesses outros canais que eu falei. E até lá, a gente vai se falando.